Então, o tema de hoje é a lógica da cultura da morte e a nossa missão. Então, a gente começou há algum tempo, né, uma sequência de aulas sobre a cultura da morte. O primeiro Diego nos deu um guia com relação à parte mais espiritual, né? E no encontro passado, o Felipe falou um pouquinho sobre o que nós, famílias, devemos fazer para combater isso, né? Eu vou trazer um pouquinho mais da lógica, da coisa um pouco mais palpável para nós e tangível para nós conseguirmos enxergar um pouco qual que é a lógica por trás dessa cultura, né? Que a gente escuta falar, mas o que é, né? A cultura da morte, ela nada mais é do que objetivar a morte da alma. E quando eu digo morte da alma, não é porque a alma tem um fim e um dia ela vai deixar de existir, né? Morte, nesse caso, é que a alma vá para o inferno, certo? Então, como a gente já conversou sobre isso, a alma, ela é eterna, né? Então, quando a gente tem uma alma que morre, ela não vai viver a vida eterna. Um dia ela vai findar. Quando a cultura da morte cumpre seu papel. Quando que começou isso? Quando o pecado entrou no mundo, né? Com Adão e Eva. Então, não é algo que acontece quando a primeira pessoa pensou em abortar, por exemplo, que às vezes é algo que vem à nossa mente, né? Como dizia São Paulo, o salário do pecado é a morte, né? Então, com o pecado que entrou ao mundo, nós temos a cultura da morte sendo implantada. Ela se manifesta de formas diferentes de acordo com o tempo ao qual nós estamos vivendo, ao qual nós estamos observando, né? Mas a lógica sempre se repete que o objetivo é esse: matar a alma e conquistar almas para o inferno, ganhar almas para o inferno, né? Existem algumas perspectivas que a gente pode olhar a cultura da morte. Então, a perspectiva da época de Jesus, a perspectiva dos 2000 anos, que ela era colocada, posta em prática de uma certa maneira. Tem a perspectiva dos 500 anos, dos 250 anos, dos 100 anos, e eu vou perpassar por algumas delas e focar em uma delas hoje, que é a que mais está no nosso dia a dia, que nós convivemos com ela, né? Por exemplo, na época de Jesus, existia Herodes. Vocês lembram que Herodes mandou matar todos os meninos de até 2 anos, né? Enfim, para quê? Para que não houvesse outro rei, né? Para que, pura e simplesmente para ganhar coisas de objetivo pessoais, né? Na época do Império Romano, os cristãos eram dizimados. Depois, hoje, nós temos o aborto, que também está aí como uma morte. Essas mortes que eu citei são mortes físicas, né? Porém, com isso a gente também se desensibiliza. E a nossa alma, sim, pode ir para o inferno, né? A cultura da morte, então, foi sempre denunciada pelo magistério da igreja e pela tradição da igreja. Porque a igreja não defende aquilo que é pecado. E a gente viu que a cultura da morte é oriunda do pecado. Só que ela ganhou esse nome com São João Paulo II, né? Foi ele que trouxe esse nome para a gente nomear, né, tudo isso. Então, quando a gente diz cultura da morte, a gente não está falando só de um tipo de ação, né, que é a ação de hoje, que nos faz recordar a isso, né? A gente precisa analisar em qual perspectiva, de qual povo, de qual época, de qual tempo, né? Então, com isso, a lógica da cultura da morte é a lógica de Satanás, certo? É isso, pronto. E por isso que entender ela, e principalmente entender como ela se manifesta hoje, é importantíssimo para nós. Que a gente só consegue combater aquilo que a gente sabe o que é. Se eu não souber que aquilo que está no meu dia a dia é algo que eu deva combater, eu vou continuar vivendo daquela forma, né? Então, por isso que entender essa lógica é muito importante, tá? Então, por isso que esse grupo de estudos aqui é um projeto de enfrentamento de forças infernais. Por isso que hoje a gente começou com uma oração mais forte. Ele visa jogar luz na nossa consciência, na nossa inteligência, a todo esse conhecimento que está lá dentro de nós, mas que é ocultado, né, pelo nosso dia a dia. São Tomás de Aquino dizia que o papel do doutor, que é aquele que ensina a verdade, é combater o diabo.
Então, é isso que nós estamos fazendo por aqui, tá? Então, não achem que é só com vocês. Lá em casa tudo se enrola na hora de sair, os problemas... É assim mesmo, né? Porque a gente está num momento que não é só para nós nos encontrarmos, fazermos amigos, pra gente sair um pouquinho de casa, né? Não, é um momento de enfrentamento de forças infernais, porque nós estamos nos enxergando coisas as quais foram nos impostas por ele, tá? Tá bom, Natália, mas como? Como que esse grupo de estudos pode me ajudar a combater a cultura da morte, né? Sendo que ela tá tão dissipada por aí, principalmente como que eu posso ajudar os meus filhos, né? A educação para a verdade, que é no final de tudo contemplar Deus no céu, ela eleva a nossa alma. Ela eleva a nossa alma a um patamar muito maior do qual nós estamos inseridos. Então, quando há essa elevação da alma, nós não temos mais olhos para a depravação ao qual a sociedade nos impõe, né? Então, por isso que nós precisamos estar aqui juntos, para que nós possamos elevar a nossa alma para o que é bom, belo e verdadeiro. Ontem, o Evangelho dizia que Jesus iluminou a inteligência dos discípulos, né? Então, a nossa inteligência, ela não é uma faculdade do nosso cérebro. Não é quem tem um cérebro melhor e mais... que faz ginástica cerebral, supera... Outra lá, como que é o outro lá? Esqueci. Quem faz ginástica cerebral que é mais inteligente. Não, ela é uma potência da nossa alma. E quem pode nos dar é nosso Senhor. Então, Ele vai iluminar a nossa inteligência, certo? Então, por isso que estarmos juntos é muito importante, né? Não é porque jamais nós que estamos aqui conduzindo os grupos somos melhores. Pelo contrário, eu estava conversando com o Diego quando eu cheguei. Dá um frio na barriga, mesmo que a gente esteja seguro, mesmo que a gente saiba tenha estudado, né, e tudo mais, porque é compromisso com a realidade e com passar coisas que elevem as almas de vocês. E com isso vocês vão passar para os filhos de vocês, né? Nós todos vamos passar para os nossos filhos, porque quando a gente estuda para dar aula, a gente também aprende, né? Então, essa é a perspectiva, essa perspectiva que eu citei de Herodes, né? É a dos 2000 anos, né? A perspectiva de 500 anos 500 anos atrás, né? Que eu quero dizer, é do final da Idade Média. Até a Idade Média a gente teve até uma realidade que quem dera eu tivesse vivido na Idade Média. A gente tem uma aversão à Idade Média porque ensinaram pra gente coisas erradas a respeito dela, tá? Então, tudo que vocês pensam sobre Idade Média ser Idade das Trevas é mentira. Um dia, se Deus quiser, eu aprenderei um pouco mais sobre isso, mas até o final da Idade Média, ano 1500 mais ou menos, um pouquinho antes, surgiram algumas revoluções, que por mais que tenham nomes mais bonitos e abrandados hoje, foram revoluções. Por exemplo, a revolta protestante, que não é reforma não, é revolta protestante. Foi um claro ataque contra a igreja, certo? Depois nós temos a Revolução Iluminista, que não foi um movimento do iluminismo, foi uma revolução também. O ataque contra Cristo. Depois nós tivemos também a Revolução Comunista, que também não foi um movimento comunista, é revolução. Ódio contra Deus, percebe? Igreja, Cristo, Deus. Percebe que as coisas vão evoluindo e piorando? A gente vai se desensibilizando e as coisas vão piorando, os ataques vão piorando, certo? Então lá atrás o mesmo ódio que Herodes tinha e mandou matar Jesus, hoje, por meio dessas ideologias, esse ódio vai entrando no mundo também, por meio de ideologias de cunho filosófico, que essas revoluções elas tiveram grande influência, né? E vão evoluindo nessa escada hierárquica, a igreja, Cristo e Deus. As coisas vão ficando pior. E por que aconteceu isso? Por que foi permitido, né? Porque como que se deu isso, né? Nós não tivemos sábios o suficiente. Então, pessoas que fossem capazes de enxergar o que estava acontecendo e falar, poxa, olha isso, não, peraí. E me levantar. Talvez alguém até enxergou, né? Mas não foi capaz de levantar pessoas para que a gente enxergue o que está errado e haja, né? Então, talvez isso aconteceu com nós por algum tempo. Nós enxergamos que a educação que nós estamos podendo entregar para os nossos filhos, ela está falha. Mas o que eu vou fazer? É isso que eu tenho, né?
ficar aqui mesmo, né? Não é isso? É o que eu tenho, como que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro para ir lá brigar com o outro, eu não tenho, né, conhecimento. Então, o nosso grupo é isso, é essa contra-revolução, né? Então, os sábios, eles são importantes nesses momentos para contemplar a verdade do que está acontecendo, poder dirigir e chamar para ação, ordenar as coisas, julgar os princípios. E foi o que faltou nesses momentos, né? Vindo de lá para cá um pouquinho, lá da época dos 500 anos atrás, passando para a época dos 250 anos atrás, que é a que mais nos importa nesse momento. Essa perspectiva dos 250 anos da cultura da morte é a que mais nos pega, porque é a que mais está implantada no nosso cotidiano e na nossa realidade. Na época de Herodes, ele perseguia Cristo e matava crianças, e hoje é a mesma coisa, né? Crianças são mortas no ventre das mães por puro desejo das pessoas que querem fazer isso. E à primeira vista, quando a gente olha isso acontecendo, e todos nós concordamos que isso é uma atrocidade, né? Quando a gente olha isso acontecendo, a princípio a gente enxerga, eles querem implantar o aborto. Mas porque não acreditam na vida, porque não acreditam que a alma começa a partir do momento da concepção. Mas é que eles não têm religião, é por isso. Mas essa é só a primeira vista, é só a superfície. Implantar o aborto não é o objetivo principal, né? Essa perspectiva dos 250 anos nos traz o seguinte: o que as pessoas querem com isso é implantar um sistema de engenharia social que favoreça o sistema financeiro bancário, certo? Que um dia vai tomar o governo mundial, que o Felipe falou na aula passada, no encontro passado. Então, que um dia o governo mundial vai ser tomado por esse sistema financeiro bancário que vai nos governar e vai ditar o que nós devemos fazer, né? Os globalistas, né, que o Felipe citou na aula passada, utilizaram de estudos sociológicos para que eles nos entendessem e criassem estratégias de ações para que nós ajamos conforme eles querem, com o objetivo deles, da gente agir como eles querem para lucrar. E quem lucrar? A gente lucrar? Não, eles, né? Por isso é conveniente implantar o aborto, porque quem não tem família, materialista não tem família. Quem não tem família, não tem com quem, pessoas para cuidar. Então, vai trabalhar. Ganha dinheiro, para quê? Para dar para o banco, certo? Então, tudo favorecendo o sistema financeiro. Vamos acompanhar comigo, eu não sou nada entendedora de banco, mas vamos lá. Acompanhar comigo o raciocínio de como funcionam os bancos. Um raciocínio simples e básico de como os bancos funcionam. Eles imprimem dinheiro, basicamente isso. Eles imprimem dinheiro e emprestam dinheiro dos outros, certo? Então, por exemplo, se você deposita R$1 milhão no banco, ele sabe que se você depositou R$1 milhão, você não vai tirar R$1 milhão de lá no dia seguinte, certo? Você não vai tirar R$1 milhão de lá logo. Se você depositou lá, você não vai tirar o dinheiro de lá. Então, o que ele pega? Ele deixa uma margem, vai que você resolve sacar, né? Então, ele deixa uma margem, pega o resto e empresta. Quando ele empresta esse resto, a pessoa que ele emprestou vai pagar de volta, com juros, o dinheiro que não é dele, né? Então, é assim que funciona a lógica dos bancos, né? Então, ao injetar esse dinheiro na sociedade, seja imprimindo, seja emprestando, né? O banco acaba criando uma cultura do trabalho, porque o que dá dinheiro é o trabalho. Então, ele acaba criando uma cultura do trabalho e do empresariado. A gente tem que abrir empresa, porque é a empresa que dá mais dinheiro, né? E as pessoas precisam acabar trabalhando mais para pagar o banco, certo? E quanto mais empresários aparecem, mais os bancos lucram para investir mais e ter mais dinheiro, né? Enfim, é um ciclo sem fim. E com o surgimento desse movimento, começa a contradição com a cultura familiar. Afinal de contas, se eu tenho alguém para cuidar em casa, como que eu vou trabalhar direito? Isso para o homem e para a mulher, né? Como eu preciso de um emprego que dê mais dinheiro, sempre isso, né? Então a gente não pode focar em casa, não pode focar na nossa família, principalmente na educação dos nossos filhos, que foi o que o Felipe falou na aula passada.
na educação das virtudes. Para a gente educar o nosso filho na virtude, a gente tem que estar ali do lado dele. Não ter medo de dizer o que ele é. O meu filho é histérico. Eu preciso ajudá-lo a parar com esse tipo de comportamento, ajudá-lo a criar virtude com isso. Só não tem medo de dizer isso quem está ali olhando e sabe o que está enxergando. Entendeu? E se a gente tem que trabalhar fora de casa, como que faz, né? Como professora, eu trouxe um papelzinho para vocês. Né? Você falou que estava se sentindo na faculdade. Agora você se sente na faculdade. Esse aqui, gente, é um artigo científico do Kingsley Davis. Trabalho em grupo? Trabalho em grupo. É de marca X. Alguém precisa de lápis? Kingsley Davis foi um sociólogo, demógrafo, contratado pelas fundações internacionais para fazer um estudo. Deixa eu lembrar. De um lado é português e outro é inglês. Ele foi contratado pelas fundações internacionais para fazer esse estudo aqui sobre a sociedade. Como eu disse para vocês, né? Eles estudaram o nosso comportamento e traçaram metas para que eles pudessem agir. E aí, por que eu decidi trazer esse artigo? Porque, assim como eu um dia pensei que tudo isso fosse teoria da conspiração, eu imagino que talvez algum ponto de teoria da conspiração possa surgir na nossa mente, porque realmente é um plano macabro. Mas vocês vão ver que é macabro, mas foi feito. É real. Eu até estava compartilhando com as meninas enquanto eu lia. Gente, eu chorei lendo esse negócio aqui. Me bateu no estômago, me doeu. O negócio é feio. Mas é feio mesmo. E eu trouxe ele feio mesmo para vocês. Porque para ninguém sair daqui com dúvida de que isso é uma teoria da conspiração. Isso não é uma teoria da conspiração. Isso é real e está aqui. Então nós vamos colocar, usar esse artigo como base para a gente continuar a nossa discussão, tá bom? Eu recomendo fortemente que quem sabe inglês, leia o artigo em inglês, porque a minha tradução aqui eu coloquei, gente, na parte em inglês, eu coloquei ali em cima o nome do artigo, tá? Se alguém quiser pesquisar. Então, o nome do artigo, o autor, a revista que foi publicada, a página, tá tudo bem certinho ali. Se alguém quiser procurar o artigo inteiro. Eu só trouxe esse pedaço porque ele é suficiente, tá? Eu traduzi, gente, muito rápido, porque não deu pra eu me dedicar na tradução, porque eu não encontrei o artigo traduzido. Talvez alguém encontre depois. Então eu traduzi rápido, joguei lá no Google Tradutor e dei umas corrigidas, mas a tradução não está, como que eu posso explicar? Ela não está tão forte como está escrito no artigo em inglês. Por isso, quem sabe inglês, por favor, se dedique a ler a parte em inglês, porque é mais puxado ainda, tá? Vamos lá. A gente vai ler todas essas duas colunas, tá? Na parte em português. Como forma de encorajar a limitação da reprodução dentro do casamento, bem como adiantamento do casamento, provavelmente ajudaria... Quê? Adiamento do casamento, desculpa. Provavelmente ajudaria uma maior recompensa dos papéis não familiares do que dos familiares. Uma forma simples de conseguir isso seria permitir que vantagens econômicas fossem atribuídas ao indivíduo solteiro em oposição ao indivíduo casado, e a família pequena em oposição à família numerosa. Vou fazer uma pausa aqui para uma conversa. Quando ele fala reprodução dentro do casamento, ele está falando de novos filhos mesmo, tá? Quando ele fala de adiamento do casamento, ele está querendo dizer para que as pessoas se casem mais tarde. Mais atrás, ele fala que nessa época as pessoas se casavam em torno dos 25 e 28 anos na Europa, tá? Então ele acha que isso é cedo, tá bom? Cedo. Tem que casar mais tarde, tá? O que a gente está vendo acontecer não é nada diferente disso, né? Como eu já citei anteriormente, quem é materialista não tem família. Assim a pessoa pode trabalhar melhor,
porque não tem quem cuidar, ele não tem mãe para cuidar, ele não tem filho para cuidar, ele não tem para quem cuidar, ele não tem a quem servir. Então, ele se torna um trabalhador muito melhor para o banco, para enriquecer o banco. E como que eles resolveram fazer isso na prática? Alguém pode ler para mim, por favor? Eu posso, professora. Por exemplo, o governo poderia pagar as pessoas para que se permitissem ser esterilizadas. Todos os custos do aborto poderiam ser pagos pelo governo. Uma taxa substancial poderia ser cobrada pela licença de casamento. Poderia ser cobrado um, abre aspas, imposto infantil. Isso aqui são sugestões, né, que o autor faz, certo? E poderia haver a exigência de que as gravidezes ilegítimas fossem abortadas. Continua. Por favor. De forma menos sensacional, os governos poderiam simplesmente reverter algumas políticas existentes que incentivam a procriação. Poderiam, por exemplo, deixar de tributar mais os solteiros do que os casados, parar de conceder isenções fiscais especiais aos pais, abandonar a política de imposto de renda que discrimina os casais quando a esposa trabalha, reduzir as licenças maternidade remuneradas, reduzir os abonos de família, parar de conceder habitação pública com base no tamanho da família, deixar de conceder bolsas de estudo e outras ajudas educativas, incluindo subsídios especiais para esposas e filhos, a estudantes casados, cessar a proibição de abortos e esterilizações e relaxar as regras que permitem o uso de contraceptivos inofensivos apenas com permissão médica. Algumas dessas reversões políticas seriam benéficas noutros aspectos que não os demográficos, e outras seriam prejudiciais, a menos que fossem tomadas precauções especiais. O objetivo, portanto, seria reduzir o número e não a qualidade da próxima geração. O objetivo seria reduzir o número e não a qualidade da próxima geração. Gente, isso é claro, está claro. A partir só desse parágrafo a gente já tem uma noção clara de que tudo que nós estamos vivendo não é uma teoria da conspiração. Isso é pensado. Esse artigo é de 1967, ele é recente. Com certeza existem outros estudos de muito antes que trazem coisas que nós estamos vivendo. Quantas dessas medidas que ele citou aqui nesse artigo nós já vemos acontecer? Quantas coisas que a gente já vê acontecer que está aqui nesse artigo? E quantas que a gente já pode prever que vai acontecer? Por exemplo, quando ele fala aqui, reduzir as licenças maternidade remuneradas, a gente já acha isso horrível. Mas esses são os próximos passos. É isso que vai acontecer. A gente já vê isso acontecer, mulheres sendo cobradas iguais aos homens. A gente já escuta de pessoas, eu escutei de pessoas muito próximas o seguinte: olha, eu vou te contratar para esse cargo mais alto aqui, tá bom? Você vai poder sim entrar nesse cargo mais alto, mas eu preciso que você fique 2 anos sem engravidar, tá? Isso é real, e eu não estou falando isso de alguém que me disse. Isso é real, aqui em Campo Verde, entende? Então, esse tipo de coisa está acontecendo. E não está acontecendo porque a sociedade mudou. Foi porque mudaram a sociedade, entende? Com o objetivo de enriquecimento de outras pessoas, não nosso, né? Eu quero trazer uma outra pauta aqui para vocês nesse sentido. Ele diz aqui que, deixa eu achar... parar de conceder habitação pública com base no tamanho da família. Então, vou dar uma casa com um quarto para uma família com 4 crianças. Se você não quer, então você vai procurar outra coisa, porque a rede pública não pode te ajudar. Aí eu quero trazer uma outra coisa. Gente, vocês sabem, nossa família já está começando a ficar numerosa. A gente está atrás de um carro maior para nossa família. Ou a gente, do dia pra noite, fica ricaço e compra um carrão, e isso não é um problema, quem tem dinheiro para comprar um carro não compra um carrão, quem tem muito espaço. Ou a gente tem 2 opções no mercado. Entende? A gente não tem opção. Então, nem dão opção. Entende? Igual a gente vai no mercado, tem aquele shampoo, aquele outro. Carro não tem. Por quê? Carro
abarca família. Entende? É cada coisinha e que a gente nem repara, porque está no nosso dia a dia, a gente está acostumado, né, a viver. Claro, só em relação a esses carros, lendo os artigos sobre as montadoras, os futuros carros, eles falam em carros familiares, mas a proporção do tamanho dos carros estão diminuindo. Eles falam em 7 lugares, mas não são 7 lugares como deveriam ser. Então, a próxima geração dos carros estão ficando pequenos. Eles não estão pensando em carros familiares. Incentivar as pessoas a não ter filho. É muito claro isso, não tem como negar. Quando você vai... É 7 lugares, mas não tem espaço nem para Lembra do Landau? O Landau tinha quase 2 metros de largura, gente. Hoje os carros têm 1 metro e pouquinho, e a caminhonete é um pouquinho maior. Mas você vê a caminhonete, você acha que eles matam muito mais fácil. Mas os americanos que até aqui, né? Na Europa, o carro é tudo 2 lugares. Isso que eu ia falar. Fora aqueles carros de um lugar, não sei se vocês já viram. Aqueles elétricos francês lá. Então a gente... Outra família também. Total. Não existe hotel para quem tem 4 crianças. Exatamente. Não tem. A gente ficou em hotel, nós pagamos 2 quartos e usamos só 1. Porque as duas crianças cabem no quarto, gente, o tamanho delas. Dá para ficar no quarto, mas nós pagamos por 2, porque não podemos acomodar mais de 4 pessoas dentro de um quarto. Afinal de contas, pode passar Covid, né? Enfim, eu quis trazer essa discussão, né, justamente pra gente abrir essa faísca na nossa mente, porque às vezes a gente só aceita e engole o que tem por aí, né? Mas é importante a gente parar pra pensar um pouco nisso, né? O que eu vou fazer agora, Natália? Vou criar um carro? Não, né, gente? Mas assim, a gente precisa saber a realidade a qual a gente está inserida, né? Bom, continuando. Um método estreitamente relacionado para desvalorizar a família seria a modificação da complementaridade dos papéis dos homens e das mulheres. Os homens agora são capazes de participar do mundo mais vasto. Quando ele diz agora são capazes, agora é em 1967, tá? Mas desfrutam da satisfação de vários filhos, porque o trabalho doméstico e o cuidado dos filhos recaem principalmente sobre suas esposas. Então, o que ele está dizendo? Que o homem vai lá, ele trabalha e vê o mundo vasto, e quando ele chega em casa, ele desfruta dos filhos, e a esposa que não desfruta dos filhos, né? Então, ele já está colocando isso. Então, não está negando que ter família é algo bom, mas não importa isso, né? As mulheres são impelidas a procurar este papel, né, de ser mãe, de mulher esposa, pela sua visão idealizada do casamento e da maternidade e pela escassez de papéis alternativos ou pela dificuldade de combiná-los com os papéis familiares. Então, ele está falando uma coisa real. Há dificuldade em conciliar o papel de trabalhadora e de família, e de mãe de família. Isso é fato. Há essa dificuldade. Então, o que ele vai falar? Vai dar a solução? Para mudar essa situação, as mulheres poderiam ser obrigadas a trabalhar fora de casa ou obrigadas pelas circunstâncias a fazê-lo, tá? Então, se muitas vezes nós, mulheres, estamos lá e temos que trabalhar fora de casa, porque eu escolhi, muitas vezes não foi você que escolheu. Entendeu? Essa é a grande questão. Eu já escutei de uma pessoa. Nunca disse nada pra ninguém que a pessoa tinha que largar o trabalho dela pra ficar em casa. Cada um tem a sua realidade e a sua circunstância. Cada um faz o que quiser. Mas as pessoas se sentem incomodadas com os outros, né? Quando eu parei de trabalhar, que agora eu não faço nada, né? Agora eu não faço nada. Quando eu parei de trabalhar, eu escutei de uma pessoa. Ah, mas você acha que só tem a vida... Eu posso escolher trabalhar. Claro que pode escolher, né? Mas eu acho que assim, é muito importante a gente saber dessa realidade e ver se realmente a gente está escolhendo trabalhar ou se a gente está sendo obrigada a escolher trabalhar. Entende? Isso é importante. E, gente, existem as circunstâncias. É o que está sendo dito aqui. A circunstância da sociedade hoje é essa. Muitas mulheres, se não trabalharem fora de casa, não tem o que comer. Vai fazer o quê? Vai trabalhar, não tem o que fazer. Tem que trabalhar mesmo. Só que assim, é a circunstância que foi criada para tal, né? Sem contar a pressão dos pais, né? Por exemplo, sei lá, mulher não quer trabalhar. Aí chega a pessoa, colega, amiga, etc., que esse aqui é em casa,
Nossa. Cuidar dos filhos? Como assim? Você tá louca? Ou seja, uma pressão até da família. Da família, pra família. Não precisa ter a pessoa de fora. Eu tava... Nem preparei esse exemplo, mas eu tava lembrando disso depois. Quantas vezes a gente tá lá lavando uma louça no domingo, depois do almoço? Mulheres, vocês vão entender. A gente tá lá lavando a louça, ou limpando a casa, ou fazendo qualquer serviço desse ao qual nós fomos feitas para fazer. E outra pessoa, o homem, geralmente, ou as crianças, estão desfrutando de um filme, ou do sobremesa do domingo, ou estão de boa dormindo e a gente lá. Quantas vezes na nossa cabeça não veio aquele pensamento, meu Deus, que trabalho indigno, o que eu estou fazendo na minha vida aqui? Né? Isso não é nós, entende? Porque a gente precisa servir os nossos. Se a gente não servir os nossos, como a gente comentou lá no nosso primeiro encontro, se a gente não servir os nossos, nós não estamos cumprindo o nosso papel de mulher. Entende? Enfim, continuando. Se ao mesmo tempo as mulheres fossem remuneradas tão bem como os homens e tivessem oportunidades educacionais e profissionais iguais, e se a vida social fosse baseada em torno do local de trabalho e não em torno da casa e da vizinhança, muitas mulheres desenvolveriam interesses que competiriam com os interesses familiares. Então a vida social tem que ser lá com o pé no trabalho, não com o pé em casa. A gente não tem para onde voltar, porque a nossa casa não é onde a gente passa mais tempo no trabalho. E aí a gente não tem essa realidade aqui em Campo Verde, mas imagina, gente, até em Cuiabá, em São Paulo, pior ainda, a pessoa vai trabalhar, ela já passa aquele tempo todo no trabalho, e quanto tempo ela ainda passa na rua para chegar em casa? E quanto tempo ela fica dentro de casa, entendeu? Então, a vida tem que ser com base ali, ó, no trabalho, né? De acordo com eles. E agora o plot twist do negócio. Aproximadamente, essa política é agora seguida em vários países comunistas. E mesmo os menos desenvolvidos destes têm atualmente taxas de natalidade extremamente baixas. Então, se a gente pensa que o negócio do banco não tem nada a ver com o comunismo e que, até agora, eu só ouvi comunismo, eu ouvi de comunismo, né, por conta da política, e a Natália vem com esse negócio de banco que não tem nada a ver, não é que não tem nada a ver, tá tudo interligado, né? Então, como a gente até conversava um pouco antes da gente começar, a cultura da morte é a cultura do homem massa. Nós somos uma massa que somos moldadas conforme quem manda em nós com dinheiro, muito mais dinheiro que a gente quer que a gente faça, né? Não preciso nem pedir para vocês avaliarem a consciência de vocês e pensarem em pessoas que agem exatamente dessa forma. E nós, quantas vezes nós agimos dessa forma, né? Não porque nós queremos, mas porque somos moldados para pensar assim. Esse próximo parágrafo, ele só continua falando sobre esse tema. Então, a gente vai ler o último. Quem pode ler pra gente? Em qualquer esforço deliberado para controlar a taxa de natalidade nesse sentido, o governo dispõe de dois instrumentos poderosos: o seu comando sobre o planejamento econômico e a sua autoridade, real ou potencial, sobre a educação. A primeira determina, na medida do possível, as condições e circunstâncias econômicas que afetam a vida de todos os cidadãos. A segunda fornece o conhecimento e as atitudes necessárias para implementar os planos. O sistema econômico determina em grande parte quem deve trabalhar, o que pode ser comprado, quanto custará a criação dos filhos, quanto os indivíduos podem gastar. As escolas definem papéis familiares e desenvolvem interesses vocacionais e recreativos. Poderiam, se assim o desejassem, redefinir os papéis sexuais, desenvolver os interesses que transcendem o lar e a transmitir conhecimentos realistas, em oposição a morais, relativos ao casamento, ao comportamento sexual e aos problemas populacionais. Quando o problema é visto sob esta luz, fica claro que os ministérios da economia e da educação, e não o Ministério da Saúde, devem ser a fonte da política populacional. Ufa, né? Vamos analisar aqui.
os dois instrumentos poderosos que o governo tem. Que governo que é esse? O governo Lula? Não. O governo global, esse que nós estamos falando, né? Que está muito acima de nós e que vem moldando essa sociedade. É o governo a qual essa pessoa foi contratada para trabalhar para, né? Então, o comando sobre o planejamento econômico e a autoridade sobre a educação, certo? O comando sobre o planejamento econômico determina condições e circunstâncias econômicas que afetam a vida de todos os cidadãos. Então, as circunstâncias econômicas às quais nós estamos inseridos não são circunstâncias econômicas que erros meus ou acertos ou sucessos financeiros me levaram apenas, né? Claro que isso existe, mas não é apenas isso. O contexto econômico ao qual nós estamos inseridos foi pensado, certo? E esse contexto econômico determina, em grande parte, quem deve trabalhar. Então, se tudo é muito caro e o homem não está conseguindo fazer dinheiro para que o básico tenha em casa, tem o básico em casa, o que tem que acontecer? A mulher tem que trabalhar, o filho tem que trabalhar. Isso tem que acontecer, certo? Então, é ele que determina quem deve trabalhar. O que pode ser comprado. Então, o que a gente estava falando das casas e dos carros. O que a gente pode comprar? A gente não pode comprar um carro com 7 lugares que realmente caiba a minha família, entendeu? Não existe. Quanto custará a criação dos filhos? E aqui está uma grande coisa, porque quanto que a gente escuta que filho gasta, que filho é um custo, que filho é dinheiro jogado fora, que é um investimento que não volta, né? Quanto que a gente fala disso? E quem manda em quanto que vai custar a educação dos nossos filhos, quem decide não é a gente, né? Então acaba sendo imposto, nós como mães acabamos achando às vezes que a gente precisa de algumas coisas que na verdade no fundo não precisa não. Foi imposto pra gente que a gente precisa. A gente parar pra pensar e olhar para trás a realidade das nossas avós. Eu olho, por exemplo, a minha avó teve 9 filhos, passou pela perda de 3 filhos pequenos, bebezinhos, e cuidou de 6 filhos. E você olha para ela é tão feliz com essa realidade dela. E, gente, quantas dificuldades essa mulher não passou naquela época que não tinha fralda descartável? Entendeu? Como que ela trocou bunda com fralda que não era descartável? Ficar lavando aquelas fraldas na mão. Eu pergunto pra ela bem assim, ó: vó, como que a senhora dava conta? Porque assim, a senhora não tinha máquina de lavar, vó. A senhora tinha 6 filhos homens que ficavam na lama. Meu pai era uma pessoa bem difícil de cuidar. Meu pai era bem capetinha. Como que a senhora lavava as roupas desses moleques, vó? E ainda costurava, porque não tinha dinheiro pra comprar roupa, né? Tinha que fazer a roupa, né? Como que a senhora dava conta? Não tinha máquina de lavar? Sabe como que ela me responde? Toda vez que eu pergunto isso, ela me responde: Deus ajuda, né? Então, assim, a gente não tem noção, né? De que pode ser muito mais fácil e muito mais leve de outra forma. Por quê? Porque foi nos impostos que a gente tem que ter aquele lá. Não, sem carrinho não dá. Imagina, bebê sem carrinho não tem como. Cara, isso é muito louco. A gente perdeu a perspectiva do Deus ajuda, né? A gente perdeu essa perspectiva. Quando a gente engravidou da Pietra, eu engravidei da Pietra, a gente conversava e uma vez o Felipe falou pra mim bem assim, ele nunca teve muito contato com o bebê, né, na vida dele. Eu já tive muito contato com o bebê. Então ele virou pra mim e falou bem assim: pra que carrinho? Carrinho não precisa. E eu, como tive muito contato com as mães de bebês, pensava: meu Deus, isso é um item essencial, tem que ter carrinho. Hoje, depois de ser mãe 3 vezes, eu afirmo: não tem que ter carrinho não. Eu tenho carrinho, eu uso carrinho de vez em quando. Mas se eu não tenho carrinho, eu dou um jeito, entende? Então muita gente não é pai, não é mãe, porque não dá pra comprar um carrinho, que inclusive a gente nem comprou, a gente ganhou, que alguém deu, entendeu? Deus ajuda. Então, entende? Então, aí, quando a gente começa a refletir sobre isso, parece que abre uma Nárnia na nossa frente, né?
Isso tá tudo ali onde a gente falou. Quem determina o que pode ser comprado, quanto custará a criação dos filhos, quanto os indivíduos podem gastar. Então não é nós que decidimos quanto que a gente tem que gastar. Isso só no aspecto econômico. No aspecto da educação, que ele fala aqui. Fornece conhecimentos e as atitudes necessárias para implementar os planos. Não são os planos de Deus, né? As escolas definem os papéis familiares e desenvolvem interesses vocacionais e recreativos. Quem define a vocação dos nossos filhos não é a convivência deles conosco e eles vendo o que eles foram chamados a fazer, mas é o que a escola está colocando lá na cabeça deles, entende? Por isso que nós, mulheres, acabamos indo para o mercado de trabalho no final das contas. Não porque a gente é vocacionada para ir para o mercado de trabalho, é porque a gente nunca olhou para a maternidade. Não deixaram. Não por nós, porque não deixaram, e não por culpa dos nossos pais também, não por isso, né? Por algo muito maior, né? E recreativos, gente, até isso, ao que nós vamos gostar de fazer, né? Esse aqui acho que é o pior, poderiam, se assim o desejar, redefinir os papéis sexuais, não vou nem entrar nesse ponto, desenvolver interesses que transcendem o lar, então a pessoa não focar no lar. Quantos adolescentes a gente vê hoje que não tá nem aí pros avós? O avô lá na casa, precisando de um copo d'água, a pessoa não se digna a levantar a bunda do sofá e ir lá buscar uma água pro avô, entendeu? Quando a gente enxerga isso acontecer, eu tenho essas duas realidades muito próximas de mim. Pessoas que não estão nem aí, que não olham para o outro, e eu tenho pessoas, adolescentes, que são completamente servidores. Quando a gente enxerga esses adolescentes completamente servidores fazendo isso, a gente percebe que há algo a mais naquela alma. A gente consegue perceber uma aura diferente, não visual, mas espiritual mesmo naquela pessoa, sabe? E transmitir conhecimentos realistas, em oposição aos morais, relativos ao casamento, ao comportamento sexual e aos problemas sexuais. Quando ele fala aqui, populacionais, quando ele fala aqui transmitir conhecimentos realistas, ele não está falando problemas no sentido de serem palpáveis, né, reais, mas aos problemas que a gente passa de verdade no casamento, problemas práticos, né, em oposição aos morais. Então a gente tem que mostrar que o casamento é difícil, que o homem e a mulher entram no embate, que a mulher pensa de um jeito e o homem pensa de outro, e que vai chegar um dia que eles vão brigar. Isso tudo é verdade. Ninguém está falando que isso não é verdade. Isso é tudo verdade. Isso vai acontecer com todo mundo. Mas em oposição aos morais. Então, isso tudo vai acontecer. Mas vai continuar sendo uma bênção ser casado. Entendeu? A gente isso só vai aumentar o nosso amor pelo nosso cônjuge, né? Só que isso não é passado. Bom, isso aqui tem que ser lido, relido, né? Façam isso em casa. Recomendo que vocês procurem o artigo, leiam ele inteiro. Joga lá no Google Tradutor, quem não sabe inglês. O Google Tradutor já está bem bom, assim, já dá para entender ótimo o que ele quer dizer, né? Depois de uma coisa dessa, a gente fica até meio ansioso, né, com relação ao que a gente vive, porque a gente vê tudo isso acontecendo, muitas dessas coisas acontecendo, e vê outras que a gente ainda não enxerga acontecendo e que a gente sabe que é o caminho, né? Mas assim, o que a gente pode fazer com relação a isso? Desesperar, né? Como eu falei, vamos criar um carro? Não, né? Não dá. O que a gente pode fazer? E aí eu já entro na parte prática, que eu gostaria que a gente fizesse. Eu vou chamar vocês a fazer isso, porque é algo que eu fiz, né? Quando a gente está vivendo no nosso dia a dia, sai daqui, entra no carro já. O que a gente pensa quando a gente olha ao redor? Identifica os seus comportamentos, que tem esse padrão aqui. Por isso que eu convidei vocês para lerem o artigo inteiro, né? Depois. Coloca num papel. Se não der num papel, escreve nas suas notas do seu celular. Como que você pensa na sua empresa? Como que você pensa na sua casa? Como que você pensa no seu trabalho? Como que você pensa quando você está com os seus amigos? Né? Como que vocês discorrem as conversas entre amigos? Quanto que a gente contribui para esse movimento também? Porque a gente não sabe que é um movimento, né? Quanto que a gente contribui para isso? Haja diferente, mesmo que seja estranho. A gente não tem que agir de acordo com o nosso sentimento. Eu senti que era melhor eu nem falar assim, mas
essa fala, ela seria a favor do movimento contra isso aqui. Não vá a favor do seu sentimento, vá a favor da sua razão, porque é ela que vai moldar o nosso coração e o nosso sentimento. Aqui eu quero trazer para vocês um exemplo. O Felipe comentou comigo, que eu não consegui escutar a aula passada toda, né? Ele comentou comigo que citou por cima, mas eu quero dizer a minha perspectiva com relação a isso, a minha visão. Na semana passada, enquanto a gente preparava a aula, a pessoa que me ajuda na minha casa não teve que mudar todos os planos lá por causa do filho, né? O filho teve alguns percalços, é pequeno, é bebê, 1 ano e pouco, e precisou de cuidados dela. Na hora que ela me mandou mensagem, qual foi a minha primeira reação? Fala sério, que coisa antiprofissional, né? Essa foi a minha primeira reação, gente. Semana passada, tá? Isso eu não tô falando da Natália de 3 anos atrás, não. Semana passada. Meu Deus, que gente profissional. Nossa, eu achei que era um bebê. Que susto. Então, essa foi a minha primeira reação quando ela disse. Só que aí eu tava escutando essa aula aqui, a base para essa aula aqui, né? E aí me bateu assim na cabeça, opa, mas peraí, esse pensamento que eu tive não é meu. Não é meu. Vamos pensar um pouco. Cara, ela precisa cuidar do filho dela. Quem que vai cuidar do filho dela? O bebê precisa da mãe. Aí eu gravei um áudio meio com a boca até meio seca pra ela, porque eu não queria gravar aquele áudio, porque eu queria que ela fosse na minha casa, né? Então, você faça o que você precisar fazer pro seu filho. Quando você estiver disponível, você me avisa e você vem aqui na minha casa. E eu fiquei refletindo sobre isso, né? Pensando sobre isso, sobre a minha reação, sobre tudo. E eu falei, quer saber, eu preciso dar um passo a mais. Além de dizer por áudio, né? Que a gente acaba dizendo sem olhar nos olhos da pessoa, eu quero olhar nos olhos dela e dizer isso. Sem eu querer mesmo. Não quero, mas eu preciso. Então ela chegou na minha casa no dia que deu, que precisou de mudar os planos 2, 3 vezes por conta do filho, e foi. Quem sou eu, gente, para poder julgar? Ela escolheu fazer a logística da rotina dela desse jeito. Mas desse jeito seria melhor. Não, gente, é ela que escolhe, né, como é a rotina dela. Ela chegou na minha casa e eu falei, senta aqui que eu quero falar uma coisa pra você. Sem querer, gente, eu não queria dizer isso, de verdade. Mas eu falei, eu vou enfrentar dizer isso, assim. Olha, nessa casa aqui, eu não quero que você tenha prioridade como a minha casa. Eu quero que você tenha prioridade como seu filho. Qualquer coisa que seu filho precisar, você tem que atender ele. Falei, se por acaso quando você estiver aqui, ele estiver na escola, te ligarem da escola, falando qualquer coisa, você larga tudo do lugar que tá e vai embora na hora. Você não precisa me dar satisfação nenhuma. Você sai daqui, depois a gente acerta. Como que vai ser pagamento, o que você vai... Não quero nem saber. Você vai cuidar do seu filho. Aqui a prioridade é seu filho. Falei assim pra ela, sem querer mesmo, sabe? Gente, assim, é muito difícil lutar contra isso, sabe? E quando eu tô dizendo isso, eu não tô querendo chegar num lugar vencedor. Eu venci, não é isso. Mas a gente precisa lutar contra esses nossos pensamentos na raiz. E sem querer mesmo, entendeu? Sem querer. E eles aparecem a toda hora na nossa cabeça. É muito diferente, por exemplo, da pessoa que ia antes me ajudar em casa, que não ia lá pra casa porque a moto estragou. Gente, se tem um compromisso, você vai a pé, entendeu? Vai a pé. Agora, a pessoa tem que cuidar do filho, é diferente, entendeu? Então é isso que eu quero chamar vocês a fazer. Vamos fazer essa análise de consciência, e a gente só consegue fazer isso no nosso dia a dia, tá? Na prática. E vamos tentar agir de acordo com o contrário, tá? Proporcionar para os nossos filhos uma educação verdadeiramente católica. Isso é muito importante, porque a igreja nos dá, gente. Eu lembro que eu escutava da minha mãe, nossa, pena que filho não vem com manual de instruções. Vem sim, é amarelinho, tem uma capa chamada Catecismo da Igreja Católica. Esse é o manual de instruções, tá ali, entende? Então, vamos educar eles na fé católica. Isso incomoda, assusta. As pessoas acham que hoje chamaram a minha filha de Carola, entendeu? Ainda bem que ela não entende ainda o que é isso, né? Mas chamaram ela de Carola. Ela queria saber, estava conversando com uma pessoa e queria saber qual era o padroeiro da cidade da pessoa, né? E a pessoa não sabia nem o que era padroeiro, né? E aí, ela é Carola, né? Ainda bem que ela não entende um rótulo, é uma pessoa que não está na realidade dela. Mas chamaram ela de Carola. Então vamos deixar eles serem chamados de Carolas, né? E pra mim isso é um elogio, é um adjetivo, entendeu? Então
Vamos nos dedicar a ler o catecismo, a fazer cursos sobre a igreja, para que nós possamos entender para passar para eles. Né? O site do Padre Paulo Ricardo é a primeira recomendação, assim, que é maravilhoso, incrível, e vale cada centavo que a gente investe. Porque eu, por exemplo, escuto enquanto lavo louça, faço as coisas, e os nossos pensamentos, Deus vai abrindo a nossa inteligência, né? Como eu comentei, né, do evangelho de ontem. Precisamos também, como o Diego citou no nosso primeiro encontro sobre a cultura da morte, ter uma vida espiritual, praticar meditação, orações diárias, né? A partir disso, Jesus vai abrir a nossa inteligência, né? Assim como abriu dos discípulos. E o mais importante, voltar para o lar. E aqui eu não estou falando para quem trabalha largar o trabalho, mas voltar os seus olhos, a sua atenção para lá. O trabalho não é o mais importante. A gente dá essa importância para o trabalho não porque nós queremos. Então, voltar para o lar. Eu, enquanto preparava a aula, eu escutei a seguinte frase: um povo vale o que vale o lar. Não são as basílicas e as catedrais que vão salvar o mundo. É a igreja doméstica. É a nossa casa que vai salvar o mundo, né? E só vai salvar se lá nós tivermos Cristo reinando. E isso só vai acontecer se nós colocarmos Ele lá reinando. Se nós pararmos tudo 3 horas da tarde e rezar o terço da misericórdia com os nossos filhos. Se nós pararmos tudo o que nós estamos fazendo antes das refeições e fizermos as orações devidas, eles vão perceber que antes das coisas mais importantes da vida, a gente precisa se ajoelhar. Entendeu? E, claro, continuarmos nos unindo, continuarmos estreitando os nossos laços, estando juntos, porque, como eu disse, esse é um momento que a gente precisa ir contra essa revolução, né, toda. Porém, a gente não consegue sozinho, a gente acaba escutando muitas coisas que dizem pra gente, e isso nos atinge. Nós somos seres humanos. Quando nós estamos aqui, nós vemos que o outro passa pela mesma situação, que o outro também tem dificuldade de encontrar um carro que cabe as pessoas, né? Que não sou só eu. Que o outro também, meu Deus do céu, você tem mais um filho nesse mundo. Como assim você vai trazer mais um filho para esse mundo? É exatamente disso que a gente precisa, de mais pessoas verdadeiramente católicas. Entendeu? Para que a gente possa fazer um movimento contrário, que o mundo cresça. E pensem comigo, né, gente? Quão diabólico é isso, né? E acabando com as pessoas que nascem, um dia vai ir acabando com as pessoas que nascem, um dia não vai ter pessoa mais nascendo, gente. Olha a Itália, se vocês olharem, né? Eu trabalho com a Itália todo dia, então, olha a Itália, só tem velho. Só tem velho, gente. Se eu não me engano, saiu um censo recentemente que no Brasil, eu acho que é o Mato Grosso e outro estado apenas eu vi. Que cresceu, o resto já... Eu vi. Menos 10%. Eu vi. Uhum. E O único população? que está crescendo a população, os outros tudo está diminuindo. Uma colega mandou pra mim e falou assim, vocês estão carregando. Foi a Ana. Foi a Ana, ela mandou pra mim. Aí você vê que aí tem a questão financeira do Estado, né? Que ainda está bem, né? Então, Resistência. exatamente. E o quanto a gente contribui para isso no dia a dia, nas pequenas atitudes, assim, isso é muito de se pensar. Por isso que eu quero convidar vocês para esse exame de consciência diário, sabe? Diário disso, assim. Não é pra gente ser o chato que só quer o contrário. Não é isso, gente. Não é isso. Mudemos a nossa realidade, a nossa perspectiva, a nossa mente. Essa questão que você falou, né, da gente se unir. Aconteceu muito isso comigo. De ver situações dentro da escola que eu ia pontuar, que eu ia, né, pedir, é possível rever, existe algum outro método, existe alguma outra coisa, a escola tem potencial, né? E aí comecei a ficar mais chata. Aí comecei a falei com algumas amigas que tinham o mesmo pensamento, que reclamavam das mesmas coisas, tanto que a gente tem um grupo agora. E é assim, conversamos no grupo, as 4 vai lá e reclamam da mesma coisa. Agora, já sabe, quando uma vai é porque as outras 3 vão aparecer. Então, mudou a forma de olharem para nós e a forma deles responderem as coisas para nós. Porque eles sempre vinham nos atacando. A escola sempre tinha algo pronto ali para ela é perfeita e quem está errado é você. Agora não. A gente chega com um problema e eles falam, não, vamos ver o que é possível resolver. Não resolve no imediato, mas tem outra colocação.
porque não é mais uma pessoa só. Nós tínhamos 4 numa turma, né? Mas assim, se toda a turma tivesse 4 mães, que fossem 2 mães, né? Revendo isso aí, a gente consegue já mudar alguma coisa na escola, né? Exatamente. Isso acontece na nossa realidade total, né? Imagina se a gente, um grupo grande, se unir pra gente mexer nessas forças e juntos educarmos os filhos, né? Imagina quanta coisa que a gente pode contribuir para a vida deles, né? Para o crescimento espiritual deles. Também aconteceu uma situação comigo sábado. Eu saí, peguei o meu afilhado e a mãe dele e fomos procurar um lugar para passear com as crianças, né? Para as crianças ver ele também, né? Aí eu falei assim, primeiro eu tinha falado, vamos lá tomar sorvete, que abriu uma sorveteria nova. Aí tá, passamos na frente da sorveteria, tinha 2 mesas dentro da sorveteria, lá fora tinha uma mesa e tinha um brinquedinho que era um roda-roda, gira-gira, do lado de fora. Aí eu falei, ixi, aí não é lugar pra nós, porque já tinha 3 pessoas lá dentro, e daí tinha eu até falo assim, lá tem uma outra, que as pessoas falam no modo pejorativo pelo criador, a Isabela, que tem 4 filhos também, a dentista, ela estava lá. Então, assim, não tinha lugar para nós. Aí eu falei, não, então vamos aqui no de casa, que eu lembro que eles colocaram tinha uma piscina de bolinha com 2 daqueles cachorrinho que balança lá, né? Gangorrinho. Entrei lá, daí até as crianças foram na frente e eu fiquei ajudando a Fernanda com o nenê dentro do local, né? E a Isabela começou a procurar. E daí já começa, né, gente? É assim mesmo, né? Grita ali, as crianças, mãe, não sei o que, não sei o que. Aí tava cheio de gente, cada par com o seu, ou 2 amigas, ou, né, tinha até 2, casal de 2, E daí tá. Aí eu cheguei e eu falei assim, não vou me calar. Eu não sou disso. Aí cheguei lá e falei assim, oi, tudo bem? Aí eu falei assim, cadê os brinquedos que tinha ali? Aí a moça falou assim, tem. Eu falei assim, aonde? E fui olhar, ela falou assim, tá lá. Enfiaram o cachorro, a gangorrinha, assim num canto, e tiraram o brinquedo. Eu falei assim, mas por que vocês tiraram? Mas não tiramos. Eu falei, tirou. Ela ficou sem graça. Eu quis deixá-la numa situação sem graça para ela perceber. Eu falei assim, não, criança, que não é lugar para nós. Não tem lugar para vocês. Virei as costas e fui embora. Por quê? Olha ao redor. Por isso tudo bate com a teoria da conspiração, que não é nada de conspiração. Mas olha ao nosso redor, como que está hoje a sociedade. Não precisa mais brinquedo para as crianças, porque eles ficam no tablet, eles ficam no celular, eles ficam quietinhos aqui, só nem come, a mãe tem que enfiar o garfo. É coisa batida? É batida, mas é a realidade pulsante. Aí nós fomos lá na Gebon, que é a brinquedoteca lá em cima, para ficar longe de todo mundo. Falei para ela assim, ainda tem brinquedoteca lá? Tem, mas é só abaixo de 5 anos. Falei, minha filha tem 6 anos, mas ela não é grande e o resto tem menos. Então, pode ir. Tava tudo desligado, tava tudo... Mas pelo menos tinha uma piscina de bolinha, um tapetinho e tal. Mas se você parar para pensar, a gente não cobra isso também das pessoas, né? Tem que começar a deixar eles... Eu não estou dizendo aqui que eu tenho que ser diferente porque eu tenho 4 crianças. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que ter um monte de crianças. Não é isso. Mas você tem que... As pessoas têm que começar a olhar para as crianças de uma maneira que não só incomodativa. E todo mundo é assim. Aonde a gente vai é uma atração. E a gritaria das crianças na missa? Mas como? As pessoas olhando pra gente, né? É curioso você falando esse negócio dos brinquedos. Alguém que já teve a oportunidade de ir pra Chapada depois que arrumaram a praça? Nós passamos. Nossa, não vão. Ridículo o que fizeram com aquela praça de Chapada. Não sei se vocês perceberam. Todos os bancos de concreto, parquinho da criança, parece parquinho de cachorro. Gente, sério. São blocos quadrados, verde, pálido, sei lá,
Pra criança pular verde marrom, pra criança ir lá pular, entrar dentro de um túnel, que assim, não parece brinquedo. Mas será que não é de pet mesmo? Porque tem... Então, Pode parece, ser que seja, pode ser que seja. Mas Pode quem ser tava que seja. brincando lá eram crianças. Aí como que é o escorregador? É como se fosse um murinho, assim, com uma coisa na diagonal. Uma descida na Uma diagonal. forma geométrica básica. É um triângulo, Nossa. Entendeu? Assim, perdeu forma, perdeu curva, perdeu cor, perdeu tudo. Acho que eles só mantiveram as árvores que tinham lá porque não pode derrubar, né? Só Porque, acho. nossa, é um pecado derrubar uma árvore. Mas olha, É ecológico. não é pecado ecológico. Mas olha, Estragando tudo. ridículo, assim, as meninas queriam brincar e assim, como Você percebe assim, é um negócio sem vida. Sem vida. Ele apagou, apático, apagou o negócio. Tipo, legal, tem as árvores, bonito, bacana, tem lá eles fizeram lá como é que é o nome daquele poste de luz, bonitinho, meio tradicional, tá mal o resto. Tinha um banco, gente, sem brincar com vocês. A largura do banco é 2 dessa mesa aqui, ó. Eu não sei se aqui era pra deitar lá, entendeu? Aí era um concreto gigante, assim, e um assento pra pôr nas costas, assim, o encosto era de madeira. Então o encosto de madeira e o assento de concreto gigante, assim. Como? Isso não é feito pra ser humano, né? Vocês Então, conhecem a página Vesta Arquitetura? Vesta Arquitetura no Instagram. Sigam essa página. Eles falam muito sobre arquitetura tradicional e como que a arquitetura moderna impacta negativamente na nossa vida. até isso, gente. É muito legal a Até linguagem, isso. é uma linguagem Como bem que fácil. isso impacta na nossa vida de forma com que a gente não tenha lugar para pessoas, Dessensibiliza, exato. né? Você vê São Paulo, né? Lembra que a gente foi. Parece que a gente foi me gabando, mas não, a gente foi pra fora do país na nossa lua de mel. Legal. Cidade grande, Canadá, né? De Toronto. Você lembra que eu olhava e falava assim, meu Deus, que coisa mais feia isso aqui. Que coisa horrível, cara. Não é uma cidade feita pra ser humano. Super de boa, lua de mel. Aqueles prédios gigantescos de vidro, sabe? Você fala, Mas a experiência do metrô. A gente entrava no metrô para poder se locomover. Gente, Deus que me livre aquilo todos os dias na minha vida. como é aquela frase? Você entra, next station is Dundas. If you see something, say something. É tipo assim, se você enxergar alguém fazendo alguma coisa, denuncie, entendeu? Não se jogue no trilho do metrô. Principalmente pra se matar, galera. Principalmente pra se matar. Uma galera se mata demais. Aquela voz morta, não é? Quem dera fosse de um Leandro Serão, entendeu? Aquela voz morta falando. Hoje já dá vontade de você se matar. Já dá. Parece que é um incentivo. Sem contar o clima, né? A próxima estação é fulano. Station, Não. Entendeu? Cara, um negócio assim, Robotizado. Robotizado. E aí o metrô anda todo mundo em silêncio, porque não tem uma criança. Você só escuta o barulho dele batendo assim, né? Estrutura. Para daqui a pouco você chega no lugar. Só isso. É horrível, gente. Horrível. Eu tive 2 situações que eu fiz questão de deixar 2 pessoas desconfortáveis. Mas porque assim, tem Porque eu não sou disso. que eu tinha liberdade, eu falei assim, então, eu tava me perguntando e tava me dando a liberdade também. Então eu falei, eu vou responder. Uma vez eu tava me maquiando pra ir num casamento. E nessa época eu já não fazia nada. Eu já ficava só em casa o dia inteiro. Aí a maquiadora falou assim, você fica em casa o dia inteiro, com 3 crianças, o José tinha 6 meses. Com as 3 crianças eu falei, aham. E aí ela falou assim, mas você não cansa não? Eu falei, você fica das 7 da manhã às 9 da noite abaixada fazendo maquiagem e acaba no dia 0. Você não cansa. Ué. Atleta. Se você. Eu canso, você cansa. Todo mundo cansa. Mas veio me perguntar assim, nossa, mas deve ser muito cansativo. Eu falei, vai fazer maquiagem não cansa. Você termina o dia assim, totalmente disposta. Aí ela falou, não tinha parado pra pensar. Exatamente isso. Eu A pessoa me não canso para pra também. Eu pensar. falei, Ela não ela achou que pensa. assim, só quem cansa é a mulher que fica em casa. Que sai pra trabalhar fora, tá no parque de diversão. Mas em casa não dá. E outra uma vez, falou bem assim, a filha dela é uma colega que eu tenho que me dói o coração, mas graças à misericórdia de Deus eu vejo que ela está enxergando algumas coisas, que ela é uma mulher que não precisa trabalhar. O marido dela poderia tranquilamente suprir as necessidades da casa. E ela trabalha porque ela, na cabeça dela, não existe a mulher não trabalhar. Não existe.
você trabalhasse, vocês não teriam um carro melhor? Se você trabalhasse, vocês não comprariam uma casa? Aí eu falei pra ela bem assim, se eu trabalhasse, pode até ser que sim, que a gente teria tudo isso. Só que aí eu perderia a alma dos meus filhos, e casa nenhuma, e carro nenhum vale isso. Ela não falou nada. O que é alma? Aí eu falei, eu teria que pôr meus filhos na escola o dia inteiro, ou ficaria um período na escola, um período fora. Eu deixaria de manhã e pegaria de tarde. E eu falei, eu acho, só acho, que os meus filhos não, que os meus filhos valem muito mais que uma casa. Que os meus filhos valem muito mais que um carro. E ela falou, cara, de onde que você tira essas ideias? Eu queria aprender. Ela falou, mas é porque eu queria aprender mais. Eu nunca tive essa perspectiva. Eu não entendo, eu nunca vi dessa forma. Onde que você aprendeu a enxergar dessa forma? Porque eu queria aprender também. Eu falei, eu vou te mandar uns vídeos. Aí como eu sei que ela é uma pessoa de bom coração, aí eu comentando as nada, tá? Aparece um videozinho daqueles de 1 minuto. Olha aqui, sabe isso aqui? Esse aqui pra você ver que legal. Aí às vezes eu leio umas perguntas, eu respondo, né? Devagarinho. Mas aí ela ficou assim, cara, mas verdade, né? Dá pra não trabalhar? Eu falei, dá. Diferente, lógico, não trabalhar fora, sabe? Exato. Mas é que eu era daquelas pessoas que pra ela foi ensinado assim, é o sistema, entendeu? E sai da escola e vai pra faculdade e trabalha. Aí na creche pega a partir de 6 meses, põe na creche. E aí depois aí vai da creche, então agora eu preciso de uma babá, quando vê o salário dela vai todo pra pagar a creche e babá. É o que a gente fala com nossos amigos também. Você está trabalhando, mas seu salário está indo à escola e está indo para babá no outro período. Mas pelo menos ele está aprendendo. Socializando. Socializando. Mas eu sei como eu não sei como que é a situação dos homens no trabalho, com os colegas e tudo, mas acho que as meninas podem compartilhar a mesma coisa. E elas olham pra gente com a cara de dó, coitada. Nossa, coitada, só fica em casa, coitada, né? Não pode voltar a trabalhar, né? E daí eu penso, gente, coitada de você. Porque eu acho que, para quem pode ficar em casa, quem pode, nem todo mundo pode, é um privilégio, né? É um privilégio. Teve uma empresa que eu trabalhei que fizeram aquelas reuniões de vamos apresentar os novos membros, né? Beleza. Prazer, meu nome é Felipe, tal, trabalho na área há tanto tempo, tenho 4 filhos. Na hora que eu falei tenho 4 filhos, um faleceu. Eu falei, cara, dava pra ver o olho das pessoas. Caralho. Esse cara aí, meu, quantos você tem? 31. Caralho. Tipo, já é uma anomalia. Aí uma menina chegou e perguntou assim pelo chat: você tem pet? Eu tenho 4. O Pietro, eu amo. Não falei isso, não ligando. Mas assim, é isso, sabe? Tipo, caralho, 4 filhos. Aí, no caso, pro homem, geralmente é piada. Vira piada. Tipo assim, o Felipe demorou pra aparecer, deve estar fazendo mais um filho. Sabe? É esse tipo de brincadeira, assim, sabe? E, de boa, né? Eu sou da cultura do trabalho, né? Todas não. E quando foi para ficar em casa, eu passei no processo de depressão, fiquei muito mal. Eu consegui superar com terapia, mas eu ia falar justamente sobre isso. Não passei por esse processo, mas eu trabalho só meio período. E o tanto que ainda me sinto culpada por meio período estar em casa. Ninguém me cobra porque a empresa é minha. Então ninguém me cobra isso, eu me cobro. Porque foi tão implantado na nossa cabeça a necessidade, tem que trabalhar, tem que produzir, tem que render. Nossa, mas estou em casa, as pessoas devem achar que eu não estou fazendo nada, né? Eu passei pela mesmíssima coisa, por isso que eu chamei vocês para falar assim, quantas vezes vocês já estão lavando uma louça e nunca pensaram que trabalho mais inútil, né? Exatamente. E assim, é muito difícil nós mesmas nos educarmos e parar para pensar e falar, não, peraí, o que é mais importante, né? Graças a Deus eu tenho a oportunidade de trabalhar meio período. Então, se for o caso, imagina se eu fosse ter que trabalhar o dia inteiro, eu não ia conseguir deixar a minha filha o dia inteiro numa escola, ou o dia inteiro, né, numa avó, não sei. Eu não ia conseguir. Eu não ia ficar
Mas ao mesmo tempo eu tenho a possibilidade, a oportunidade de estar meio período dentro da minha casa, trabalhar só meio período estar presente com ela, eu me sinto culpada. É muito... Culpada não de não estar mais meio período com ela, culpada de estar meio período sem trabalhar. E talvez você, nossa, mas o que está acontecendo lá? Gente, pelo amor de Deus, a gente, né, os colaboradores, a gente trabalha com pessoas adultas, eu fico como eles estão, todo mundo é adulto. Lógico, tem coisa que a gente tem que ir lá e resolver, mas, poxa, todo mundo é adulto. E outra coisa, se der ruim, vai lá e depois a mãe de manhã só, eu conserto. Mãe de manhã eu conserto, tem que arrumar. Mas eu tento o tempo inteiro, eu tento estar o tempo inteiro me policiando os meus pensamentos referente a isso. E é isso que eu quis dizer quando eu falei, vamos levar isso para casa, né? A gente precisa observar as coisas que estão nos consumindo e que não são nossas. E não só, quantas vezes eu passei por isso? Gente, quando eu fui trabalhar em casa, eu não sabia o que eu tinha que fazer em casa. Minha mãe nunca me ensinou como que eu faço as coisas de casa. Eu via ela fazer, com todo respeito, muito mal e porcamente, entendeu? Do jeitinho dela lá, que ela também aprendeu. Eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu não sabia fazer um feijão. O que eu sabia fazer era porque eu tinha aprendido meio que ali, aí, enfim. Mas eu não sabia que, por exemplo, não sabia que depois do almoço tinha que lavar a louça logo. Não dava pra ficar esperando eu dormir à tarde, entendeu? Entende? Entendo. Então, assim, cara, a gente não consegue, a gente não vive essa rotina em casa. E eu sou muito feliz porque eu já consigo mostrar isso para as minhas filhas. Esses dias aconteceu alguma coisa, eu não lembro o que papel higiênico acabou no banheiro. Não foi isso. Foi outra coisa. A Aurora foi fazer xixi, subiu no vaso, sentou no vaso, e aí a tampa do vaso estava caindo. E ela queria que eu levantasse a tampa, só que eu estava com o Olavo, eu não podia ir lá. A Pietra, não, foi o contrário, a Pietra foi no vaso, a Aurora foi lá e ficou segurando a tampa do vaso até a Pietra terminar de fazer xixi. Entendeu? Poxa, elas estão enxergando o que precisa ser feito, entendeu? Quando o chão molha lá em casa, não dá pra deixar o chão molhado com 3 crianças por 5 minutos. Não tem como, tem que secar na hora. Não sou eu que seco. Elas já sabem onde fica o pano, elas vão lá, pegam o pano, vem e limpam. Só que isso a gente só faz se a gente estiver em cima. Entendeu? Senão não cria essa... 5 anos vão estar trabalhando, sustentando. Hoje, você não viu. Hoje, depois que a gente fez o bolo, ela que queria lavar a louça. Tudo bem que ela ficou 10 minutos com a torneira ligada, passando água nos negócios, mas ela tava lavando a louça. Entendeu? Então, tipo assim, a gente só faz isso se a gente tá ali em cima, senão não vai fazer isso. Você acha que a babá vai deixar a criança lá? Não vai, gente, assim, entendeu? Não vai. Mesmo que a gente precise disso, não vai fazer, entendeu? Acho que é isso. Mais alguém tem algum desabafo? O meu último comentário, prof. E na hora que você falou, me veio uma outra história na cabeça. Eu vou falar. Também uma pessoa me perguntou assim. Na hora que você falou sobre... filho, não vem com manual de instrução. Vem sim, tá lá. A importância da gente conhecer de verdade o que a igreja fala de verdade. De verdade. Não o que falam, o que dizem, ou o padre fulaninho de tal, que acha que funciona assim. Não é. O negócio está escrito. Não é disso que me disse, tá ali. A gente abre, lê e tira a nossa dúvida sobre o que a igreja realmente fala sobre aquilo. E uma vez uma pessoa me perguntou assim, perguntou numa boa também, então respondi também numa boa. Porque quando não é numa boa, a gente briga também. Mas naquele dia ela perguntou numa boa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Laís, isso daí assim, por exemplo, você tem condições de ter 4 filhos, mas e aquelas pessoas que não têm condições de criar os 4 filhos? Tá lá, a menina tá lá, 5 filhos, um de cada pai, tem que largar com um monte de gente para criar, e aí ela tem que continuar mesmo assim tendo filho. Aí eu falei para ela assim, vamos pensar, vou falar para você como é que funciona esse raciocínio então de ter todos esses filhos. O ato conjugal foi feito para acontecer onde? Por Deus, dentro do casamento. Se essa pessoa está nessa situação, no mínimo ela não seguiu o que a igreja fala para seguir. Porque se a gente seguir o que a igreja fala para fazer, não tem como dar errado. Se a gente seguir o que é, se a gente fizer o que está escrito lá que é para fazer, que é para namorar na castidade por um determinado tempo, e depois do namoro ou ele vira casamento ou ele acaba, período de noivado, com os dois em consonância sobre como é que vai ser, se
se vai ser assim, se vai ser assado, que sabe que os filhos vão vir e que sabe que a responsabilidade de prover para casa é do homem, eles estão casados dessa maneira, essa família não consegue evitar os filhos, porque sabe que é a consequência natural. Então, se ela está nessa maneira, no mínimo ela não viveu como deveria viver. Aí ela falou, nossa, é verdade, né? Falei, pois é. Uma coisa é você dizer assim, não, mas tem que esse monte de filho vai continuar tendo, não tem como criar. Se fizer como está escrito no catecismo da igreja, como Nosso Senhor quer que seja feito, não dá ruim. Desse caso que você citou, está dando ruim, por quê? Ela fez direito? Não fez. Por isso que deu ruim. Agora, se tivesse feito conforme está escritinho que é para fazer, o negócio caminha. Curioso você dizer isso. Ai, vamos terminar, mas vou parar agora. Curioso você dizer isso, porque assim, quando eu conheci a família do Felipe, o que acontece? A mãe dele casou, teve uma filha, casou, né? E separou. A irmã dele é 10 anos mais velha que ele, e aí ela encontrou com o pai dele e juntaram e tiveram ele. Quando eu encontrei com a minha cunhada, assim, ela via que eu era uma pessoa decidida. Então, vocês já souberam do passado do Felipe, ele vinha me oferecer as coisas as quais não pode se oferecer para uma pessoa. E eu falava, não certinho, não me convém, não que eu acertei a vida inteira, tá, gente? Nosso namoro não foi de acordo com o que eu falei. Mas enfim, não. E ela me indagou isso uma vez. Mas como que você sabe o que você tem que fazer? Porque você é tão decidida, parece que você é tão feliz. Uma vez a gente conversou sobre isso. Parece que você sabe o que você tem que fazer. Aí eu falei, bom, eu faço o que a igreja manda. E ela, como não teve pai, né, e tudo mais, é uma pessoa muito, muito insegura. Todas aquelas questões que nós falamos no nosso primeiro encontro, né? E aí, quando ela trouxe essa questão, né, me veio na hora essa lembrança da minha mãe, e aí entra em consonância com isso, né? Não vem com manual de instrução, vem, né? Tá lá. A capa amarela, é só a gente ler e ver o que está escrito lá, que nós seremos felizes. É isso. Então, vamos fazer uma oração? Vamos. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, que ela possa nos acompanhar durante essa nossa próxima semana e interceder a Deus, trazendo a inteligência à nossa mente, que ela possa nos mostrar quais são as atitudes das quais nós devemos mudar, para que nós não sejamos mais como massa, e principalmente que nós não passemos isso para os nossos filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Até semana que vem.